Tic-tac, tic-tac, a lição do dia é unidades de medida de tempo. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafaela Vasconcelos. Nós vamos aqui começar mais uma lição. Eu sou professora de matemática e olha só, deixa seu livro ao lado, porque nós vamos diretamente para a lição de número 7 com ele, nosso amigo Arroz, que já está por aqui. Oi Arroz, tudo bem? Arroz está super empolgado e eu também, porque nós vamos falar de um assunto muito importante que você usa com certeza no seu dia a dia, no seu cotidiano. As unidades de medidas de tempo. Professora, realmente, eu sempre uso o tempo, eu sempre estou olhando as horas. Perfeito. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar não só sobre a contagem do tempo, mas também sobre a equivalência, certo, entre os períodos. Observa. Observa comigo aqui. Para começar, nós vamos começar com esse relógio aqui. Bom, esse relógio aqui é o seguinte, pessoal, você já deve ter um muito parecido na sua casa. E lembra, o tempo tem tudo a ver com a matemática. Por quê? Porque, pessoal, cada um desses elementos aqui no nosso relógio, olha só, vai equivaler a 5. Como assim, professora? Se eu tenho um ponteiro menor aqui, o meu ponteiro menor está apontando para o 10, como vocês já podem ver aqui. Mas o meu ponteiro maior está apontando aqui para o elemento que seria, olha, 1, 2, seria o número 2. Por que eu não coloco 10 e 2? Porque você já sabe da regra. Nesse tipo de relógio aqui, cada um desses elementos vai equivaler a 5. Então, 5, 10, 15, 20, 25, 30 e assim sucessivamente. Então, olha só, aqui eu tenho 2 e 2 vezes 5, 10. Perfeito, pessoal? Então, nesse relógio aqui, eu posso contabilizar 10 e 10, tá vendo? Horas e matemáticas têm tudo a ver. Naqueles relógios digitais, não, você já consegue ver a hora diretamente. Mas nesse caso aqui, lembra sempre de treinar sua tabuada do 5, porque você vai estar sabendo de tudo, perfeito? Mas tem um outro ponto muito importante. Além de você utilizar muito o tempo, as horas no seu cotidiano, existem algumas relações de equivalência entre esses elementos que quantificam o tempo. Não entendeu? Então deixa eu te mostrar. Olha só, observa comigo. Vamos falar aqui sobre o ano e os dias. Vamos começar com esses dois. Pessoal, dizer que eu tenho um ano é o mesmo de dizer que eu tenho 365 dias. Então, se a professora chega no primeiro dia de aula e diz assim, olha só, nosso ano letivo terá 365 dias. 365 dias, ela está dizendo que nosso ano terá um ano, certo? Perfeito. Já se você passa na rua e encontra uma farmácia 24 horas. O que significa uma farmácia 24 horas? Bom, 24 horas equivale, olha só, a um dia. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que aquela farmácia fica aberta o dia todo dia, de meia-noite a meia-noite, de 1h da manhã até 1h da manhã. Certo, pessoal? 24 horas equivale a um dia. Mas continua comigo, olha só. Se eu falo que eu tenho 1 hora, eu falo que eu tenho 60 minutos. Então, se você começou a fazer uma atividade, uma prova, e o que acontece? A professora disse, olha, o seu tempo de prova é de 60 minutos. Meu Deus, quantas horas eu tenho para fazer? 1 hora. 60 minutos equivale a 1 hora. E por fim, pessoal, olha só. Se eu digo que eu tenho, voltando aqui, se eu digo que eu tenho 1 minuto, eu estou dizendo que eu tenho 60 segundos. Como assim, professora? Imagina. Olha, ele terminou a corrida em 120 segundos. 120 segundos, quantos minutos ele fez? Olha, se 1 minuto tem 60 segundos, 2 minutos tem 120. E assim sucessivamente. Então, essa é mais uma relação de equivalência, certo? E nós vamos entender um pouco mais no nosso livro. Já deixa ele aberto na página 45, na atividade número 3. Observa. Vem comigo, vê só. Olha só. Samuel partiu de carro de São Paulo às 14 horas em direção a Araraquara e percorreu 282 quilômetros de distância entre essas duas cidades. São Paulo móvel se manteve sempre a mesma durante todo o percurso. Quantos quilômetros ele percorreu em 1 hora? A que horas ele chegou ao destino? Então, nós vamos precisar dividir a quantidade total de quilômetros pela quantidade de horas da viagem. Nós vamos saber quantos quilômetros por hora ele fez. Mas, além disso, nós temos que descobrir também de que horas ele chegou ao seu destino. Então, já venha comigo ao quadro de resolução. Pessoal, olha só, vamos aqui comigo, observa. Para a nossa primeira pergunta, eu tenho que perceber o seguinte. Saindo de São Paulo até Araraquara, eu tive uma distância de 282
quilômetros. E para completar essa distância, eu precisei de 3 horas. Olha só, eu precisei de 3 horas. Logo, nós vamos fazer aqui essa divisão. Observa, 28 dividido por 3, professora, não sei direito a tabuada do 3. Então, pensa comigo. 3 vezes 9, quanto vai dar? 27. Por que você sabe disso, professora? Porque 3 vezes 10 é 30. 30 menos 3, 27. Então, 3 vezes 9, pessoal. Olha só, vou até trocar de cor, deixar nosso quadro sempre colorido. 3 vezes 9 vai resultar em 27. E aqui faz essa subtração. 8 menos 7, 1. 2 menos 2, 0. Não terminei. Vou para o nosso próximo número. 12 dividido por 3. 12 dividido por 3. Pessoal, 12 dividido por 3 é 4, afinal. 4 vezes 3, ou 3 vezes 4, resulta em 12. Então, olha aqui, 12 menos 12, conta exata, resulta em 0. Logo, ele percorreu, olha só, 94 quilômetros por hora. O que significa que das 3 horas de viagem, a cada hora, ele foi andando, olha, 94 quilômetros, até completar os 282. Essa é a nossa primeira resposta. Se você ainda está copiando, pausa o vídeo, copia sua resposta e vamos para a segunda pergunta. A que horas ele chegou ao destino? Pessoal, pensa comigo. Ele saiu de São Paulo exatamente às 14 horas. Ele saiu às 14 horas. E você já sabe que essa viagem durou 3 horas. Bom, para descobrir, portanto, que horas ele chegou no destino, basta somar. Olha só, eu vou somar 14 horas, mais as 3 horas de viagem. Olha só, mais as 3 horas de viagem. Logo, olha só, 4 mais 3, 7, 1 passa direto. Logo, ele chegou a Araraquara, no seu destino, às 17 horas. Compreendeu? Entendeu? Viu o que eu fiz aqui? É importante nós percebermos que, para além de somar as horas, nós conseguimos aplicar, inclusive, nosso assunto de tempo com também uma medida de comprimento, que é o quilômetro, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham compreendido.